A paz do Senhor, meu nome é Pedro Batista e hoje no Maratona aqui nós vamos falar sobre maravilhas extraordinárias, amém? Eu queria compartilhar aqui uma palavra que se encontra em Mateus 4, no versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, amém? Isso era o que Jesus realizava, né? Perante o seu ministério aqui na terra. Ele ensinava, ele curava, ele libertava, né? E essa é a missão da igreja, esse é o propósito da igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas do templo, mas estou falando de mim e de você. Esse é o nosso propósito, para isso que Jesus nos chama, para realizar essas obras. Isso são maravilhas extraordinárias. O que isso quer dizer? Que isso são coisas fora do comum que Jesus realizava na terra, coisas que nenhum homem fazia, era o que Jesus realizava no meio do povo. E esse é o nosso propósito aqui na terra, amém? Porque olha o que Jesus, palavras de Jesus, olha o que Jesus falou em João 14, no versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. Isso são palavras de Jesus. Jesus disse que nós faríamos, se nós crer, nós faríamos obras iguais a que ele fez e até maiores. Então o que Jesus falou? Que nós também faríamos obras extraordinárias, né? E era o que Jesus fazia. Para isso que nós somos chamados, porque nós precisamos ser a imagem e a semelhança de Deus, de Jesus. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então nós precisamos fazer aquilo que ele fez. Então nós vemos que após Jesus ser crucificado e subir ao Pai, nós vemos isso aqui se cumprindo, essa palavra que ele falou em João 14, 12, que nós faríamos, né, obras iguais até maiores. Nós vemos os discípulos fazendo isso. E eu queria dar alguns exemplos aqui em Atos dos Apóstolos 19, no versículo 11, que diz assim: e Deus pelas mãos de apóstolo Paulo não, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante do quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha o que a Bíblia está nos dizendo aqui, que pelas mãos de apóstolo Paulo, Deus realizava maravilhas extraordinárias, coisas fora do comum. Mas quem era apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo era um homem comum, assim como eu e você. Um homem que tinha suas falhas, um homem que tinha os seus erros, mas apóstolo Paulo foi um homem que decidiu negar a si mesmo, foi um homem que decidiu a viver a sua vida intensamente, constantemente, voltado para o reino de Deus, um homem que viveu a sua vida em uma obediência. E Deus, a Bíblia fala que pela mão de apóstolo Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias, obras extraordinárias. Amém? Então, apóstolo Paulo não era melhor do que ninguém. Essas coisas não aconteceram porque ele era melhor, porque ele era bom, porque ele tinha poderes. Não, porque ele decidiu se posicionar, porque ele estava disposto, porque ele estava disponível. Aqui em Atos 19, se nós lemos um pouco acima, a Bíblia nos relata que ele ficou perante 2 anos ali na Ásia com um grupo de pessoas, e durante 2 anos, todos que moravam ali ouviram a palavra de Deus. Olha só, então olha só o que o apóstolo Paulo fez. Por que ele era bom? Não, já disse isso, porque ele decidiu viver uma vida de entrega para Deus, amém? Eu queria dar mais um exemplo aqui que está em Atos também, Atos 5, no versículo 12, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha, muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha só o que a Bíblia diz,
que pela mão dos apóstolos, aqui não está dizendo de um, de dois, dos apóstolos, de todos ali que estavam uma vida de entrega, uma vida em fazer a vontade de Deus, e pela mão deles acontecia coisas extraordinárias, maravilhas extraordinárias. Então esses caras, eles eram igual a mim e a você, eles eram homens falhos, eram homens que tinham suas falhas, que tinham seus erros, mas eram homens que estavam dispostos e, acima de tudo, eles eram homens que estavam cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer que essa é a vontade de Deus para mim e para você, que através de nós, através de nossas mãos, Ele quer realizar maravilhas extraordinárias para mostrar que nós é bom, para mostrar não, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Isso tudo acontecia para que o nome de Deus fosse glorificado, assim como acontece até os dias de hoje. E a Bíblia fala que Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que o povo estava colocando o povo para que apenas a sua sombra passasse. Olha o tão cheio do Espírito Santo que esses caras estavam. Então, essa é a palavra que eu tenho aqui para você nesta noite, neste dia. Não sei que hora você vai estar vendo isso, mas Deus quer fazer maravilhas extraordinárias através das tuas mãos. A pergunta que eu tenho é: você está disponível? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a se sacrificar? Porque basta nós se posicionarmos, porque isso é o que Deus quer fazer nessa geração, nesse tempo, porque a Bíblia diz em Romanos 8,19 que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, aqueles que ainda não conheceram a Deus, aqueles que ainda não são filhos, eles aguardam pela manifestação. O que é essa manifestação? Era aquilo que Jesus fazia, aquilo que os discípulos fizeram. E isso é a manifestação. Então existem pessoas que precisam ser ensinadas, existem pessoas que precisam que alguém vá até elas e pregue o evangelho, existem pessoas que precisam ser curadas, existem pessoas que precisam ser libertas, e nós somos os filhos. Então essas pessoas aguardam pela manifestação. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Será que nós estamos dispostos a entregar as nossas mãos para Deus, para que através de nossas mãos Ele faça maravilhas extraordinárias? Amém? Essa é a palavra. Deus anseia por isso, e a criação também anseia pela manifestação dos filhos. Então quero te dizer isso, quero te encorajar a se posicionar, eu quero te encorajar a você a viver uma vida de entrega, uma vida de constância, de intensidade, para que através das suas mãos Deus venha fazer maravilhas extraordinárias. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.